Graça e paz, criança, como é que vocês estão? Eu estou aqui para avisar que nós agora iremos ter aula aqui pela internet, já que a gente não pode estar se vendo pessoalmente. Então esse é o meio que a gente achou para poder trazer a palavra de Deus para vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem aí e assistam a aula. Então, para a aula de hoje, a gente vai precisar fazer um barquinho de papel, igual esse daqui. Então, eu vou ensinar vocês como é que faz esse barquinho, certo? Eu peço que vocês separem uma folha de caderno e só é isso mesmo, certo? Então, peguem uma folha de caderno e vamos lá fazer esse barquinho. Então, crianças, para fazer o nosso barquinho, nós iremos precisar de uma folha de papel e se ela tiver com esses cabelinhos, então uma tesoura para cortar. Como a minha tá, então eu vou cortar aqui, ó. Iremos cortar para ficar bem tudo retinho, né? Corta. Pronto. Cortei. Voltamos pra cá. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é dobrar ao meio. Pega a folha e dobra ao meio aqui, bem certinho. Depois que você dobrar uma vez, você dobra de novo no meio. Aqui assim. Dobrou no meio, agora você abre. Quando abrir, vai ficar uma marquinha aqui no meio, você tá vendo? Agora, você vai pegar essa parte daqui e vai colocar até a dobrinha do meio que a gente fez. E o outro lado também. Vai pegar e colocar até a dobrinha que a gente fez. Voltando. Então, a gente vai abrir aqui, ó. Pegar essa partezinha aqui e levantar até onde der. E depois marcar. Aí, aqui a gente vai botar esse pedacinho aqui pra dentro, pra não aparecer. E esse pedacinho também pra dentro, pra não aparecer. Certo? Agora, vira pro outro lado e sobe isso aqui até ficar certinho aqui embaixo, ó. Aí, bota pra dentro esse pedacinho daqui. E esse pedacinho daqui também, bota pra dentro. Aí, agora, a gente vai pegar assim do buraco aqui no meio e vai dobrar assim. Ajeita aqui, fica tudo retinho. Então, fez aqui. Agora, essa parte aqui tá aberta. A gente vai levar até lá em cima. Fez isso, vira o outro lado. E vai pegar essa outra parte e vai levar até em cima de novo. Depois que a gente dobrou, ó, ficou assim 3 partezinhas. Aí, tu vai pegar aí embaixo, que é onde tem esse buraquinho. Você vai abrir e vai levar até assim embaixo de novo. Então, aqui já tá quase pronto o nosso barquinho. A gente agora só vai, ó, puxar essa partezinha até o final e a gente aperta aqui. Quando a gente apertar, nosso barquinho vai estar pronto. Nós iremos estar falando sobre as atitudes de Jesus. E o tema de hoje dessa aula é a paz em meio às crises. Nós iremos pegar nossa Bíblia, abrir no livro de Marcos, capítulo 4 e versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Então, a nossa história se passa no mar, com os nossos barquinhos que nós fizemos, certo? Então, vamos lá, continuar no versículo 37. Versículo 37 de Marcos, capítulo 4, diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ou seja, Jesus e os discípulos foram para o mar dentro dos seus barquinhos. Mas, quando chegou um determinado tempo, um temporal, uma chuva muito forte começou a cair. E o que aconteceu? Começou a ter várias ondas, e o barco estava muito agitado, e as ondas estavam jogando água para dentro do barco, e os discípulos estavam com medo. Então, vamos continuar a história. Vamos ver o que os discípulos fizeram, certo? Então, no versículo 38 diz assim: E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada.
e despertaram-no dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Ou seja, o barquinho estava aqui na maior agitação por causa da água, por causa da chuva, por causa do vento. E Jesus, o que Jesus estava fazendo com isso? Jesus estava dentro do barco simplesmente dormindo. Jesus estava tranquilo, Jesus estava em paz. Nada tirava o sono de Jesus. Até que os discípulos chegaram. Jesus, Jesus, acorde! Você não importa que a gente morra? Nós estamos morrendo, está entrando água dentro do nosso barco, está chovendo muito, o mar está com muitas ondas, nós vamos morrer, Jesus, socorro! E Jesus, que estava dormindo, simplesmente acordou. E vamos continuar na Bíblia. Versículo 39, diz assim: E ele, despertando, ele, Jesus, acordando, fez o quê? Ele repreendeu o vento e ele disse: Mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ou seja, Jesus estava dormindo, estava em paz, estava tranquilo. E quando os discípulos acordaram, ele fez o quê? Ele ordenou, ele impôs as mãos e disse: Mar, aquieta-te. Mar, para. Mar, cala-te. Mar, fica quieto. Por quê? Porque Jesus, ele tinha toda a autoridade. Jesus, ele tinha autoridade para repreender o que o mar estava fazendo. Jesus não estava preocupado. Até então que ele estava o quê? Estava lá, ó, dormindo. Então, quando os discípulos acordaram Jesus, aí que Jesus foi: Mar, eu ordeno que você pare. Jesus, ele teve uma atitude de autoridade. Por quê? Porque ele mandou e o mar o quê? Obedeceu. Então, vamos continuar lendo no versículo 40. Diz assim: E Jesus disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus quis falar aqui? Ai, meus discípulos, vocês estão com medo? Não é para vocês terem medo. Vocês não têm fé? Aquele que tem fé não tem medo. Por isso que Jesus estava tranquilo, estava em paz. Por quê? Porque Jesus, ele tinha fé. E por isso que quando ele ordenou, o mar parou. Ele tinha fé de que se ele falasse, que se ele ordenasse, o mar e a tempestade iam se aquietar. E foi a mesma coisa que ele disse para os discípulos: Discípulos meus, se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem em Deus, então vocês poderão fazer o que eu fiz. Vocês vão impor as mãos e o mar irá se acalmar. Vocês porão as mãos e a tempestade irá acabar. Por quê? Porque Deus nos deu a autoridade. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos lá continuar. O último versículo, versículo 41, diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu digo: Jesus, o Filho de Deus. E você também, você é filho de Deus. Então você tem autoridade também para fazer isso. Vocês estão entendendo? Então o que nós aprendemos? Jesus, ele estava em paz no meio da dificuldade. Qual foi a dificuldade que eles encontraram aqui? Foi a tempestade no meio do mar. Você também pode estar com uma tempestade dessa na sua casa. A tempestade de hoje é esse vírus, essa doença que tá o quê? Matando muita gente. E tem muita gente, como os discípulos, com medo. Mas quem tem Jesus tem que estar em paz, assim como Jesus estava. Jesus, no meio da dificuldade, ele estava tranquilo, ele estava em paz. Por quê? Porque ele confia em Deus. Mas os discípulos, eles estavam com medo. Então, é o que a gente vê hoje.
a gente vê muitas pessoas com medo. Só que essas pessoas não acreditam em Deus. Nós que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus, nós estamos em paz, nós estamos tranquilos. Por quê? Porque Deus, Ele cuida de nós. Então, as dificuldades que eles tiveram foi a tempestade, o mar que estava agitado, as ondas. Essa foi a dificuldade que Jesus encontrou com os discípulos. Só que Jesus, ele teve um sentimento de paz. Jesus estava dormindo. Jesus não estava nem aí para a tempestade, ó. Jesus estava lá tranquilo, dormindo na almofada, no balancinho do barco. E os discípulos estavam: ai, Jesus, acorda, a gente está morrendo, o barco vai afundar, Jesus, socorro, ai meu Deus. E o que Jesus fez? Jesus, ele simplesmente levantou e disse: mar, fica quieto. Vento, para. Chuva, aquieta-te. Simplesmente. O que Jesus fez? Ele orou, ele ordenou, ele mandou. Por quê? Porque Jesus, ele tem autoridade, porque ele é filho de Deus. Nós também, nós temos autoridade, nós somos filhos de Deus. Então, quando você passar por alguma dificuldade dessa, você pode levantar suas mãos e orar. Eu declaro que isso vai passar. Eu declaro que isso não vai me abalar. Eu declaro que isso não vai permanecer. Eu declaro que só vai melhorar. Aleluia! Então, só vai melhorar em nossas vidas. As pessoas aí no mundo estão com muito medo. Mas eu digo, confie em Deus. Confie em Deus porque Ele está cuidando de nós. Amém? Aleluia. E aí, crianças, vocês gostaram da aula? Aprenderam muito? Então é isso aí. Agora eu quero falar uma coisa. No final de cada aula, a gente vai trazer para vocês um desafio. Toda semana um desafio diferente. E o desafio de hoje é orar para que as pessoas do mundo inteiro tenham paz, assim como a gente tem paz. A gente aprendeu hoje que devemos confiar em quem? Em Deus. Então hoje nós vamos orar para que as pessoas que não conhecem a Deus, para que elas venham conhecer e confiar em Deus. Amém?